Resinas de poliuretano para injeção em estruturas parecem ser iguais, com fornecedores diferentes, mas são completamente diferentes e eu vou explicar por quê. Meu nome é Alexandre Foltran, sou engenheiro civil, especialista em patologia das construções e também em reforço estrutural. Fica comigo até o final, que esse vídeo é muito legal, muito bacana, que vai tirar todas as suas dúvidas para você poder, de fato, diferenciar um fornecedor do outro, uma resina do outro, sendo que existem resinas com a mesma nomenclatura para a mesma finalidade. Pois bem, quando a gente utiliza resinas de injeção para reforço ou para tratamento de uma manifestação patológica, logo vem à tona alguns fornecedores e também a dificuldade de você escolher a resina ideal para determinadas fissuras. É muito importante que a gente entenda, cada fissura possui um tipo de tratamento específico que antes da gente determinar ou classificar o método para executar, é necessário que a gente entenda que de fato está ocorrendo naquela estrutura para daí sim entender qual que é o melhor caminho e qual que é o melhor tratamento. No caso de utilização de resinas PU para tratamento de fissuras em estruturas de concreto, há uma seleta faixa de fornecedores no qual te fornecem a mesma resina para, teoricamente, a mesma aplicação. No entanto, é muito importante a gente diferenciar e saber classificar e saber escolher qual resina é ideal para cada tipo de fissura. Claro que fissuras com aberturas menores ou aberturas maiores vai demandar resinas completamente diferentes. Uma porque você vai precisar de mais ou menos pressão, menos ou mais viscosidade. E também há de entender qual que é o real motivo do tratamento da estrutura, qual que é o real motivo da manifestação patológica, qual que é a origem, para você também determinar qual que é a melhor metodologia, nesse caso, para tratar fissuras de concreto. No entanto, só para a gente ter uma ideia, no mercado hoje, há resinas de injeção de viscosidade, por exemplo, 80 CPS, e até 1000 CPS. E o que isso significa? Significa que fornecedores estão classificando a mesma resina com o mesmo nome para a mesma situação. No entanto, se nós temos resinas com viscosidades umas muito baixas, outras muito altas, é óbvio, claro, que você não vai conseguir utilizar a mesma resina para a mesma situação. Logo, é muito importante que você entenda essa classificação, entenda a ficha técnica e que também cada resina pode te oferecer para o tratamento correto daquela fissura ou daquela manifestação patológica. Mas de fato, o que é essa tal viscosidade? O que é esse tal número que a gente deve ficar atento numa ficha técnica? Por exemplo, quando a gente fala em 80 CPS ou 1000 CPS, isso significa que a capacidade dessa resina em penetrar dentro de uma fissura através de uma determinada pressão. Quanto mais pressão, quanto mais tensão, mais difícil. Em teoria, se eu precisar de uma pressão muito alta, ou significa que a minha resina está especificada errada, ou significa que eu estou utilizando resina errada para aquela estrutura. Então é muito importante a gente poder entender a viscosidade ideal para que a gente consiga utilizar na espessura ideal de fissura. Resinas, por exemplo, de baixa viscosidade como 80 CPS permite que a gente consiga injetar em fissuras de 0,2, 0,3 milímetros, porque elas não precisam, por exemplo, de uma pressão tão alta para você conseguir preencher aqueles vazios. Logo, fissuras com espessuras maiores de 0,8, 0,9, 1 milímetro, 2 milímetros, você consegue até trabalhar com resinas mais densas, porque daí você tem espaços maiores, vazios maiores, e aí você consegue também trabalhar até com baixa pressão. No entanto, é muito importante que a gente entenda que se você trabalhar com resinas mais densas, em fissuras com aberturas muito menores, você vai ter uma série de dificuldades, inclusive com equipamento e até com tratamento, sendo que a sua obra pode ser completamente ineficiente. E para a gente poder entender um pouco mais o que é 80 CPS, o que é 1000 CPS, a gente pode comparar, por exemplo, com fluidos que a gente já conhece. Por exemplo, a água possui 1 CPS, ou seja, ela possui uma viscosidade extremamente baixa. O óleo de cozinha, ele possui em torno de 50 a 100 CPS. Isso depende muito do fabricante. Já, por exemplo, a maionese, ela possui 10.000 CPS, ou seja, é um produto extremamente viscoso, extremamente denso, muito difícil de você manusear em determinadas situações. E se a gente traçar um paralelo também com a argamassa de cimento, pastas de cimento também possuem viscosidade altíssimas. Então, a depender do tipo de pasta de cimento e do tipo também de tratamento da estrutura, você vai ter produtos que são, por exemplo, tixotrópicos, aonde que a viscosidade e também a densidade da massa vai variar de acordo com a tensão exercida naquela pasta de cimento, ou seja, materiais tixotrópicos, que são com pasta de cimento, que são específicos para recuperação estrutural, eles são caracterizados, por exemplo, como fluidos não newtonianos, ou seja, eles precisam de uma tensão para que as suas moléculas se afastem e você consiga manusear o material. Logo, se você não aplicar nenhuma tensão no material, ele volta ao seu estado inicial, ou seja, o seu estado rígido. As moléculas se unem, formando uma pasta mais densa de cimento.
Por isso, é muito importante que a gente entenda quais são os mecanismos corretos para que a gente consiga a especificação correta de resinas para preenchimento de fissuras em concreto, para que eu consiga ter uma pressão adequada de execução, para que eu consiga ter um fluido adequado que vai me permitir trabalhar com espessuras pequenas, médias ou grandes, e que eu consiga também ter uma obra eficiente, ou seja, eu consiga preencher todo o meu vazio. E um detalhe muito importante também é com relação à forma da estrutura da resina. Há resinas que possuem dureza menor, há resinas que possuem durezas maiores. Isso significa o quê? Que são resinas ora mais flexíveis, ora semi-rígidas, ora mais rígidas. E mesmo assim, elas possuem até a mesma classificação. Por isso, é muito importante que antes da escolha da resina, antes de uma especificação correta, consulte um profissional, consulte um técnico, que ele vai te auxiliar corretamente na escolha do material para aquela determinada manifestação patológica. Valeu? E se você gostou desse vídeo, comenta, compartilha, salva, manda no grupo do WhatsApp. É muito importante que a gente consiga, de fato, conscientizar e também compartilhar um pouco de conhecimento, por mais simples que seja, mas que de fato faça a diferença, faça sentido, e para que a gente consiga cada vez mais especificar obras melhores e especificações corretas, com materiais corretos, com fornecedores corretos, aqueles que te ofereçam de fato o que a gente precisa na qualidade dos materiais para determinadas obras de recuperação. Valeu?